1 Pedro, capítulo 4, versos 7 a 11. A palavra do Senhor nos diz assim, no verso 7: O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque é o amor que perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. A exposição da palavra dele. Meus irmãos, não sei quantos aqui lembram, mas na virada dos anos 90 para o ano 2000, nós tivemos um choque, por assim dizer, na humanidade, onde todos acreditavam que na virada dos anos 90 para o ano 2000 nós teríamos um colapso e que o mundo iria se acabar. Quantos aqui lembram? Levanta a mão assim só para me ver se... Bacana, então estamos contextualizados. Então, naquela virada, para aqueles que lembram, havia um clima na humanidade que o mundo iria se acabar na virada do tempo ali, dos anos 90 para os anos 2000. Isso fez com que muitas pessoas viessem a mudar o seu comportamento. Isso veio a fazer com que algumas pessoas, inclusive, vendessem suas propriedades e ajudassem e fizessem ações solidárias. Isso fez com que algumas pessoas se movimentassem em direção a um parente, a um amigo, a alguém que aquela pessoa tinha algum tipo de queixa para pedir perdão. Nesse movimento, famílias foram reatadas, relacionamentos foram reatados, porque as pessoas pensaram: se o mundo vai se acabar e se existe alguma coisa depois daqui, eu vou me encontrar com alguém depois daqui, com algum tipo de julgamento depois daqui, é bom que eu vá para lá com tudo resolvido aqui. E é verdade que as verdades escatológicas, as realidades escatológicas, elas devem mudar a nossa mentalidade hoje. Quando a gente pensa em escatologia, a gente está pensando nos acontecimentos do fim, nos acontecimentos do futuro. E é verdade que aquilo que vai acontecer no futuro nos molda hoje. Então, se você sabe que você vai fazer uma viagem no próximo final de semana, você vai passar essa semana toda se organizando para isso. Se você sabe que você vai fazer uma viagem de férias agora em dezembro, na metade de dezembro, você passa o tempo todo, porque as verdades do futuro vai nos moldar agora. Isso é real e é isso que está acontecendo aqui na igreja a qual Pedro está escrevendo. Pedro vai dizer aí no verso 7 que o fim de todas as coisas está próximo. Veja, cerca de 12 mil anos atrás, aproximadamente, Pedro já estava dizendo que o fim de todas as coisas estavam próximo. E se o fim estava próximo, aqueles irmãos precisavam viver de forma que aquilo era realidade. E se há 2000 anos atrás Pedro já dizia isso, quanto mais nós, a igreja do nosso século, é que o fim está mais próximo ainda de nós. E se isso é verdade, então nós deveríamos observar algumas coisas que devem mudar o nosso comportamento e a nossa forma de agir hoje, aqui e agora. A minha ideia na mensagem de hoje com os irmãos é olhar para essa perícope que nós lemos e pensar nas características de uma igreja que deve ser vista a partir de uma igreja que acredita no fim, que acredita que Cristo vai voltar, que acredita que vai ter um momento que o Senhor irá vir para julgar todas as coisas. Se o fim está próximo, então como nós deveríamos viver? Se o fim está próximo, então como deveria ser o meu comportamento? Eu quero pensar isso de forma coletiva, como igreja, como nós deveríamos agir a partir do texto. Eu quero pensar isso também de forma individual, como eu e você especificamente ou particularmente deve agir à medida que aguarda esse fim.
Então, no verso 7, o texto vai dizer: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos, estejam alertas, dediquem-se à oração. Então, o nosso primeiro ponto aqui da nossa mensagem, de quais são as características de uma igreja que aguarda o fim e que é moldada por esse fim que ela aguarda, é a vigilância e a oração. Quando eu falo vigilância e oração, os irmãos lembram de um outro episódio sobre vigiar e orar? Provavelmente já veio na cabeça dos irmãos aí. O fim estava próximo, o fim, o tempo de Jesus ali como homem estava próximo. Então ele se dedica a um momento de oração e chama os discípulos para orar. Sempre que pensamos no fim, vigiar e orar deve ser uma realidade nossa, da igreja, do povo de Deus. E veja, meus irmãos, ele vai dizer que a igreja deve ser criteriosa, estar alerta, estar dedicando-se à oração. Não somente orar, mas também vigiar. Não somente estar na posição daqueles que aguarda alguma coisa na medida que ora, mas também que se prepara para aquilo que pode acontecer, para aquilo que vai vir. Jesus chama os discípulos, na passagem que os irmãos lembraram aí, ele diz: vocês não conseguem passar um tempo vigiando e orando? A vigilância e a oração deve ser uma realidade na vida da igreja. Eu quero trazer isso na prática para os irmãos. O que seria essa vigilância? Vigiar com relação às nossas ações, vigiar como nós estamos vivendo em comunidade, vigiar se o inimigo não está plantando sementes do mal no povo de Deus, no meio da igreja. Devemos estar vigilantes a respeito de como o Senhor está agindo, ou mesmo como o inimigo está agindo para atrapalhar o andar, o caminhar da igreja. Eu acho que é uma das coisas que a gente perde de vista, que existe um inimigo. A gente nunca deve pensar naquele dualismo, onde o inimigo está de um lado, Deus está do outro, e eles estão em uma quebra de braço e que a qualquer momento o nosso Senhor pode perder. Essa não é a luta real. Mas existe sim uma luta, e existe um inimigo das nossas almas que quer nos fazer cair, nos fazer desviar do caminho e do propósito de Deus como indivíduos e como igreja. E nós devemos então estar vigilantes. Paulo, no seu período, no seu ministério, teve que lidar com a ação do inimigo, querendo atrapalhar a obra missionária e o avanço do evangelho. Pedro teve que lidar com isso. Satanás pediu ao Senhor para cirandar com Pedro como ciranda o trigo. E o Senhor disse: eu roguei para que a sua fé não desfaleça. O inimigo das nossas almas, ele age. Pedro vai dizer que ele é como um leão que vive arrodeando ao derredor do povo para querer uma brecha para derrubar o povo. Então nós devemos vigiar com pelo menos 3 inimigos: a nossa carne, o mundo e Satanás. Então quando Pedro vai dizer a esses irmãos: o fim está próximo, portanto sejam criteriosos, estejam alertas, é exatamente sobre isso. Qual é o nosso foco? Qual o foco da igreja? Qual é a direção que a igreja deve tomar? A gente não deve viver como se fosse alguma coisa, um objeto que a correnteza está levando e nós estamos então descendo de rio abaixo e vamos chegar em algum local. Não, nós temos um destino, nós temos uma direção, como famílias, como igreja do Senhor, como funcionários de uma empresa. Nós temos uma direção para seguir e devemos então, na medida que caminhamos, estar vigilantes nisso. E aí não somente vigiar, o verso 7 vai dizer, mas também orar. Porque é na oração que a gente intercede para que o Senhor haja em nosso favor. Nós poderíamos gastar uma mensagem aqui só falando sobre oração. E eu queria então fazer essa pergunta bem direta para cada irmão especificamente. Como está a sua vida de oração? Você já orou hoje? Como tem sido a sua rotina de oração? Você tem se colocado diante do Senhor constantemente, à medida que você vigia, mas também ora ao Senhor? Você fala com o Senhor? Você intercede pelos que necessitam, por você, por sua igreja? Eu acho que nós somos muito rápidos
em tomar decisões, em dar opiniões e muito lentos em orar, muito lentos em colocar primeiro diante do Senhor. Somos muito rápidos em ler, estudar, em consumir livro, em consumir conteúdo, em parar na frente de uma tela e ouvir um podcast de 3, 4 horas de relógio de um assunto específico que a gente gosta. Somos muito rápidos em querer o conhecimento, mas muito lentos em orar, em colocar diante do Senhor, pois todo o conhecimento, primeiramente, vem de Deus. Nós só teremos avanço no conhecimento se o Senhor, assim, abrir o caminho para que possamos avançar nisso. E aí a gente tem sempre essa dualidade com relação ao conhecimento e à vida de oração. Uma vez perguntaram, se não me falha a memória, para Charles Spurgeon sobre a vida de oração e a palavra e o que era mais importante. O que é mais importante, o estudo da palavra de Deus ou a vida de oração? À medida que Spurgeon respondeu, o que é mais importante para um passarinho? A asa da direita ou a asa da esquerda? O passarinho vai precisar das duas asas para poder voar. Então, meus irmãos, não adianta a gente ter conhecimento, saber das coisas do fim, até estar em vigilância, mas não ter uma vida de oração. É ali na vida de oração que as coisas são travadas. É ali no joelho no chão que as coisas estão travadas. É naquele momento ali que o sobrenatural acontece, que os caminhos são abertos, que portas são fechadas, que portas são abertas. É naquele momento ali que o Senhor está agindo em nosso favor, quando nós estamos com os joelhos no chão. Nós somos muito rápidos em abrir livros, em abrir conteúdos para consumir, mas muito lentos em colocar joelhos no chão e orar. E joelhos no chão aqui é simbólico, não está necessariamente joelhos no chão, mas colocar diante do Senhor em oração. Eu não sei os irmãos, mas a sensação que eu tenho é que cada vez que o tempo passa, parece que isso fica mais difícil, a vida de oração. Deveria ser mais simples, deveria ser mais fácil, porque a vida de oração é falar com o Senhor, é colocar diante de Deus as dificuldades, as nossas queixas, é conversar com o Senhor, é louvar Ele por meio da oração. Mas parece que quanto mais o tempo passa, mais corrido a nossa vida fica, menos tempo a gente tem. Parece que na hora de comer nós temos que comer muito rápido, porque precisamos sair para trabalhar, então a oração que vamos fazer ali também vai ser uma oração rápida. E no final do dia, quando a gente volta para casa, parece que estamos muito cansados também e precisamos descansar para a vida corrida de amanhã, então vamos orar também muito rápido. E tem uns que até quando começa a orar, dorme. Começa a orar, daqui a pouco já está dizendo, Senhor, abençoa meu Senhor. Senhor, Senhor é minha bênção, abençoa a bênção, em nome da minha bênção, amém. Já está dormindo. Porque a gente não valoriza isso. A gente não tem noção do quanto isso é importante. Mas o que Pedro está dizendo aqui é que à medida que o fim se aproxima, nós devemos estar alertas, vigilantes, mas também dedicando-se à vida de oração. Tem um livro chamado O Poder através da Oração, ou O Poder da Oração. E esse é o nome. Ele vai trazer um livro pequeno, mas que é transformador. Ele vai trazer vários relatos de homens e mulheres de Deus que tiveram a vida de oração. E ele vai trazer alguns relatos ali sobre esses homens e mulheres. E ele traz um relato de um homem, de um pastor, que finalizou as suas atividades da noite, jantou com a sua família, fez o seu tempo de devocional com a família, a esposa e os filhos foram para a cama. E ele então foi orar pela igreja. Ele foi interceder pela igreja. E lá nesse livro o autor vai relatar que quando foi já amanhecendo o dia já, a esposa se levanta para ir no banheiro e o pastor ainda está lá, de joelhos, atravessou a noite toda orando. E ela então vai topar no ombro dele e dizer, filho, você está aí a noite toda, vamos para a cama, já está na hora de deitar. E ele topou na mão dela e me deixa aqui. Eu tenho mais de cerca de 400 almas, não lembro o número específico, que eu preciso dar conta diante do Senhor e eu ainda estou na metade. Eu preciso continuar orando pela minha igreja e pelo povo da minha igreja.
Veja, meus irmãos, essa é uma realidade de alguém que sabe a responsabilidade que tem. E talvez você que está aqui não é pastor, mas você tem pessoas sobre a sua responsabilidade. Talvez você tenha filhos, talvez você tenha um parente que não é crente, você tem um patrão lá no seu trabalho que precisa de intercessão. A sua vida está precisando de intercessão. A sua igreja precisa de oração. Um caso que você viu na televisão, que você viu enquanto rolava o feed do Instagram, precisa de intercessão. Nós temos motivos para orar. E principalmente à medida que o fim se aproxima. A pergunta é: o que existe entre o chão, o joelho no chão e a nossa disposição de fazer isso? O que é que está nos atrapalhando para que isso seja real? Enquanto eu falei isso aqui, muitos irmãos balançavam a cabeça como quem é verdade, nós temos motivos para orar. E o que é que está impedindo que isso aconteça? O que é que está impedindo de colocarmos diante do Senhor propósitos de oração, orar, fazer campanhas de oração particular, como igreja, como irmãos? Não sei aqui quantos tiveram essa experiência de orar com outros irmãos por algo específico, mas pense em uma experiência boa. Se surgir um caso na igreja e você então chama outro irmão e diz: irmãos, vamos passar uma semana orando por esse caso juntos. Ora, e ali você começa a orar junto com aquele irmão durante uma semana por isso. Isso não é real mais no nosso meio, a gente não escuta mais pessoas falando de oração. As nossas reuniões de oração são vazias. Vazias, não tem quase ninguém. E essa não é só uma realidade nossa, é uma realidade geral. O que tem acontecido com a nossa vida de oração? O que é que tem acontecido com a nossa vida diante do Senhor? Isso é real, meus irmãos, desde o púlpito até os bancos aí da igreja. Isso é real também com a gente. A gente não pode permitir que isso seja natural no meio do povo de Deus e no meio da igreja. Quantas vezes a gente para estudar e aí vai desde o conhecimento teológico a qualquer outro tipo de conhecimento. E a gente parte do pressuposto que eu vou conseguir conhecer e absorver aquilo pelos meus méritos. É só eu parar diante de uma tela, é só eu parar diante da Bíblia, é só eu parar diante de um livro e eu vou conseguir absorver aquele conhecimento. Todo conhecimento vem do Senhor. Tudo que você se dispõe para conhecer, o Senhor é quem deu todo o saber e todo o conhecimento para o povo dele. Então o Senhor é a fonte de todo o conhecimento. Então é Ele quem vai nos ajudar, inclusive por isso. Inclusive nessa direção de conhecer. Mas a nossa arrogância ela é tão grande que a gente parte para o conhecimento e não leva em conta que é o Senhor quem dá e não ora por isso. Esse é um dos exemplos que eu queria dar aos irmãos aqui. E aí é natural, se eu não tenho oração com o Senhor, se eu não tenho uma vida de oração diante de Deus, eu não tenho um relacionamento com Deus. Um relacionamento é quando um fala e o outro fala. Um fala e o outro fala. Só Deus está falando com você, você não está tendo um relacionamento com Deus. Se eu estou só lendo as Escrituras, isso não é relacionamento com Deus. E eu não falo não, só Deus quem fala nessa relação. Então eu estou finalizando o ano, talvez eu diga, estou terminando de ler toda a Bíblia de novo. Amém. Isso foi o quanto Deus falou com você. E o quanto você falou com Deus? Será que se daria mais uma Bíblia? De palavras, de expressões que eu e você, nós direcionamos para o Senhor. Pedro está dizendo a esses irmãos, vigiem e tenham uma vida de oração. Então essas são duas marcas dessa igreja que esperam, que aguarda o fim. Uma outra marca está aí no versículo 8. Eles deveriam viver uma vida de amor, um amor que cobre pecados. O texto vai dizer aí no verso 8, sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Veja, meus irmãos, um texto que a princípio parece ser difícil, mas ele não é esse versículo aqui. O que Pedro está dizendo aqui é que uma igreja que aguarda o fim, uma igreja que sabe que o fim está próximo, ela vive um amor real, ela vive um amor fraternal, ela vive um amor sincero uns com os outros, e esse é um amor que perdoa muitíssimos pecados. À medida que você se relaciona com seus irmãos, à medida que você se relaciona com Deus, e os conflitos eles existem, eles irão aparecer por causa da presença do pecado,
A reconciliação pelo poder do amor também vai aparecer por causa do poder de Deus. Se os conflitos aparecem na relação por causa do poder do pecado, o perdão também vai aparecer por meio do amor de Deus para conosco. Por isso que uma igreja que se ama, que vive de forma que o amor é visto, é uma igreja que perdoa e que é visto muitos pecados sendo cobertos pelo amor. É uma igreja que, à medida que se relaciona, ela tem os seus conflitos, mas ela também tem as suas resoluções, porque é uma igreja do amor. É uma igreja que, no final das contas, não é muito o que eu quero e o que você quer, mas o que Deus quer para nós. Então, nós nos perdoamos. É uma igreja que é marcada pelo perdão. Uma igreja que aguarda o fim. É uma igreja que vigia, que ora, mas que também perdoa. É uma igreja que vive essa relação do perdão. Eu não sei se os irmãos já puderam acompanhar ou ver alguém num processo de reconciliação. Meus irmãos, os nossos corações, eles são duros. Você se conhece e eu me conheço. Nós sabemos que é difícil lidar com o nosso coração duro. Mas se o amor estiver regando as nossas relações, o perdão vai ser real no nosso meio. O perdão vai ser uma marca da nossa igreja. A igreja ela não deve ser marcada por uma igreja que não tem conflitos. Isso não é real. A igreja tem conflito. A igreja tem desavença. Só você ler o Novo Testamento. Está cheio de desavenças. Os apóstolos escrevendo para que irmãos reatassem relacionamentos, perdoassem. Isso vai acontecer no meio do povo de Deus por causa da presença do pecado. Mas é real também o perdão e o amor sendo visto. A nossa igreja, a igreja que aguarda o fim de todas as coisas, deve também ser marcada pelo amor. E um amor que perdoa pecados. Amém? Então, meu irmão e minha irmã, se você está aqui, você sabe que é uma igreja do fim, uma igreja que aguarda os acontecimentos do fim, os acontecimentos escatológicos. A realidade do perdão deve ser real na minha e na sua vida. Então, se você está aqui hoje, você precisa perdoar alguém. Se você precisa liberar o perdão para alguém, se reconciliar com alguém na igreja, na família ou aonde for, o Senhor está dizendo que isso é uma marca daqueles que experimentaram o amor de Deus. O critério para o perdão nas Escrituras é sempre um critério, primeiramente, com relação ao perdão de Deus para conosco. Deus exige de nós o perdão e o reatar os relacionamentos e sermos uma igreja marcada por isso, primeiramente porque Ele, por meio de Cristo Jesus, reatou o nosso relacionamento com o Pai. Então o Senhor não está exigindo de nós nada que Ele não já tenha feito primeiro. Então quando o Senhor exige de nós, então quando o Senhor quer que a igreja venha reatar os relacionamentos, Ele não está exigindo nada demais. Ele não está exigindo que você vá além da onde Ele não foi, e Ele já foi até lá. Por isso Ele diz, podem ir, porque eu já fui. Foi na cruz que Cristo Jesus reatou a relação que foi quebrada lá no Éden. E eu e você hoje, nós temos paz com Deus por causa do amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Por causa do amor de Deus, nós temos paz com Deus. E esse amor deve ser uma marca da nossa igreja. E esse amor vai ser visto por meio do perdão. Então, mais uma vez, se tem alguém no nosso meio que precisa fazer isso, o Senhor está falando ao seu coração. O Senhor está dizendo, você já foi alcançado pelo amor e pela graça de Deus. Agora vá. E coloque essa marca também em outro, a marca do amor, a marca do perdão. Essa é a marca da nossa igreja, a marca da reconciliação. Deus, por meio de Cristo Jesus, relaciona o homem caído, traz de volta o novo relacionamento do homem caído para o Pai. O homem se afasta de Deus por causa da sua arrogância, por causa do seu querer ser semelhante a Deus. E Cristo, por meio da humilhação da cruz, reata
essa relação, a qual Pedro vem dizer que, sobretudo, nós devemos amar sinceramente uns aos outros. Pedro está dizendo, sobretudo, que ele já vinha falando sobre a salvação que o Senhor operou, e nós vimos nas mensagens das outras semanas, sobre como o Senhor foi paciente, usou lá aquela ilustração de Noé, quando pregava sobre todas essas coisas. Pedro está dizendo, o amor sincero, a sinceridade regada pelo amor deve ser real no meio do povo. Sobre qualquer outra coisa que a igreja venha fazer, o amor deve ser real no nosso meio. E aí quando você vai para 1 Coríntios capítulo 13, você vai ter uma descrição do que é um amor sincero, do que é um amor sem cera, do que é um amor sem maquiagem. Um amor que tudo crê, que tudo suporta, que tudo espera, que ama, que não tem vaidade no coração, que não se preocupa primeiro consigo mesmo, mas se preocupa primeiro com o outro. Esse é um amor que deve ser a marca da nossa igreja. A nossa igreja não precisa ser marcada por uma igreja que não tem conflitos. Nós iremos ter conflitos no nosso meio. Mas ela deve ser marcada por uma igreja que resolve seus conflitos, perdoando uns aos outros por meio do amor de Cristo Jesus. Essa então é uma marca da igreja que busca, não é um amor que cobre pecados, como Pedro vai dizer. Uma igreja que perdoa prontamente, uma igreja que procura reconciliação, que procura reconciliar os relacionamentos quebrados, que demonstra o amor mesmo quando não recebe esse amor do outro, mas ela já recebeu do Senhor. Às vezes a gente quer que o outro demonstre algo para que eu possa perdoar. Então eu não tenho motivos, pastor Felipe, para perdoar o outro. Ele fez isso comigo, ela fez isso comigo e eu não tenho motivo para perdoar. O outro está lá ainda com o coração duro, eu não deveria fazer isso. Você tem motivo para perdoar. Cristo Jesus é o motivo para você perdoar. Porque aí o problema agora é do outro que está com o coração duro, já não é mais seu. Isso é muito real na igreja. Uma pessoa é ferida, e aí ela cria uma casca no coração, uma casca de resistência. E aí aquele que feriu aquela pessoa reconhece o seu erro, se coloca à disposição para pedir perdão, e o outro diz, agora eu não quero receber o perdão. Aí nós temos um outro problema agora com aquele que foi ferido, porque ele está com o coração duro e precisa ser tratado também. Mas quando o amor é real no nosso meio, eu não espero um motivo no outro para perdoar, mas eu encontro em Cristo Jesus e na cruz um motivo para perdoar, então eu libero o perdão por causa de Deus. Por causa de Deus, então, eu encontro um motivo para perdoar aquele que me afetou. Então, mais uma vez, eu apelo ao coração dos irmãos, pela terceira vez, se tem alguém aqui que precisa liberar o perdão, na igreja local, na família, algum tipo de relacionamento seu, o Senhor está dizendo ao seu coração nessa noite, você tem um motivo para liberar o perdão, Cristo Jesus. Se você está em Deus, se você experimentou da graça de Deus, se o amor de Deus te alcançou, e você foi regado pelo amor e pelo perdão de Deus, e se sente perdoado em Deus, por causa de Cristo Jesus, esse é o motivo que você tem de perdoar o outro. Se o seu coração ainda não tem disposição para isso, desenvolva a vida de oração e comece a orar pedindo ao Senhor, para que o Senhor crie em você um coração disposto a perdoar. Ore ao Senhor, Deus, há uma resistência no meu coração, eu não consigo liberar o perdão, mas eu deveria, me ajude. E certamente o Senhor vai fazer isso por meio do poder do Espírito Santo. Vai quebrantar o nosso coração e vai dar um coração disposto a perdoar. E essa vai ser uma marca da nossa igreja. Talvez alguns possam dizer assim, mas Felipe, isso é muito humilhante. Ir lá pedir perdão é muito humilhante. Não sei nem se a pessoa lá no outro lado está disposta a me perdoar. Isso é muito humilhante para mim. Mas lembre da cruz, meus irmãos.
Você quer uma humilhação maior do que a cruz? Você e eu, nós achamos que somos melhor do que o Senhor. O Senhor já foi humilhado lá naquela cruz e você e eu, em movimento nenhum de reconciliação e de perdão, seremos mais humilhados do que Cristo foi naquela cruz. Então não se sinta humilhado nesse processo, mas olhe para o Senhor e veja que o Senhor fez mais por mim e por você. Ele foi humilhado, o Deus do universo estava ali carregando aquele madeiro, sendo humilhado por homens que ele só precisaria estralar o dedo e dissipar todos de uma vez. Mas ele foi levando aquela cruz, ele foi até o madeiro, entregou a sua vida e de forma humilhante ele nos reconciliou com o Pai. Então você não vai passar nenhuma humilhação maior que o seu Senhor não já tenha passado no processo de reconciliação e de perdão. Então, se Deus fala o seu coração, existe um caminho. E se o seu coração ainda não está disposto para isso, ore, peça ao Senhor disposição para isso. E aí, a nossa próxima característica dessa igreja, que é marcada pelo fim, enquanto aguarda o fim, está aí no verso 9. Outro ponto importante para nós e para a nossa igreja, ele vai dizer, seja mutuamente hospitaleiros sem reclamação. Essa é uma outra marca dessa igreja que aguarda o fim, a hospitalidade. E essa igreja aqui faz muito sentido, porque Pedro está falando com essa igreja aqui no verso 9, visto que é uma igreja que provavelmente muitos dos seus membros perderam seus bens, perderam suas casas ou tiveram que abandonar suas casas por causa da perseguição, por causa de como a igreja estava sendo dispersa. E aí, irmãos e irmãs, famílias precisando serem apoiados por outras pessoas. Meus irmãos, como isso é belo no meio do povo de Deus. Se o amor é belo ao ver a igreja que ama, que perdoa, como é belo também ver uma igreja que é hospitaleira. Uma igreja que serve aos outros com seus bens e com sua casa. Praticar a hospitalidade é difícil, não é fácil. Não é fácil você parar 2, 3 dias, um dia da sua agenda, da sua semana e abrir a sua casa para fazer uma recepção para um irmão. Não é fácil. Não é fácil encontrar o tempo de oração. Nós vimos aqui, a nossa vida é tão corrida que nós não estamos tendo tempo nem para orar. Imagine parar um final de semana e receber alguém na nossa casa. Imagine parar um final de semana e dar assistência a alguém que está na nossa casa. Mas essa também é uma marca de uma igreja que aguarda o fim, a hospitalidade. E o versículo 9 vai dizer que ela deve ser feita, que a hospitalidade ela deve ser praticada sem reclamação, sem murmuração. Isso não deve ser um peso para nós, pelo contrário. Deve ser um ato de amor. Isso não deve ser um peso para nós, abrir nossa casa, abrir o nosso tempo, dar atenção a um irmão que está vindo de um outro local, de um outro estado, de uma outra cidade, está precisando. Pedro vai dizer, e vocês devem fazer isso sem murmurar. Se Pedro está dizendo isso, ele tem alguma informação que alguns daqueles irmãos estão fazendo isso com murmuração. Senão ele não teria motivo para dizer sem murmuração. Então, não somente abrir a casa, mas abrir o coração. E abrir a casa talvez a gente até faça, né? Vou abrir a casa, mas o irmão vai embora. Meu Deus, misericórdia. Se aquele irmão não fosse, eu ia ter que fazer outra feira. Se aquele irmão não fosse embora, eu ia ter que ir lá no açaí de novo, no atacadão, fazer outra compra. Meu Deus do céu, só vamos receber outro irmão agora daqui a 6 meses, porque aquela família é caprichada. Pedro está dizendo, meus irmãos, sejam hospitaleiros e façam isso sem murmuração. Hospitalidade sem murmuração. Será que essa é a marca da nossa igreja? Da nossa igreja que espera o fim? Eu não estou falando aqui de você abrir a sua casa para qualquer pessoa. Estou dizendo assim, um pastor falou com você e vem um irmão que ele indica para ficar na sua casa.
Será se as nossas portas estariam abertas para esses irmãos? Nós não temos espaço na nossa casa para outros. Veja, meus irmãos, receber pessoas em casa com alegria deve ser uma disposição do nosso coração que foi transformado. Devemos ser pessoas dispostas a cumprir esse papel. Devemos praticar a generosidade, inclusive sem esperar o reconhecimento, inclusive sem esperar retorno nenhum. Essa deve ser uma marca de uma igreja que adora ao Senhor à medida que aguarda o fim. Mas ainda, verso 10 e 11, essa igreja também é marcada pelo serviço dos seus dons. Está também linkado com a questão da hospitalidade. Verso 10 vai dizer: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Verso 11. Se alguém fala, faça como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que todas essas coisas sejam glorificadas mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todo sempre. Amém. Essa igreja também é marcada pelo serviço e pelos dons. Veja, meus irmãos, privar, preste bem atenção no que eu vou dizer agora, privar a igreja dos dons que Deus te deu é pecado. Privar a igreja dos dons que Deus te deu é pecado. Porque o dom que Deus me deu e o dom que Deus te deu não foi para mim e para você, mas é para o outro. Pegue as listas de dons do Novo Testamento e você vai perceber que os dons é sempre para o serviço do outro. E todos que estão aqui, que foram alcançados pela graça de Deus, que receberam o Espírito Santo, receberam dons da parte de Deus, e privar a igreja dos dons que Deus te deu é pecado. Não se colocar à disposição com os seus dons para o serviço da igreja é pecar contra o Senhor que deu os dons. Então, se você está aqui, você sabe que Deus te deu dons, que Deus te deu talentos, Deus te deu para o serviço, Deus te deu para que você possa servir a outros com esses dons e com esses talentos. Talvez você diga assim: pastor Felipe, eu não sei nem qual é o meu dom. Me procure o pastor Diego, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Vamos ter um momento de gabinete, uma conversa, tomar um café. Nós vamos descobrir um dom em você. Nós vamos descobrir os seus talentos. Você tem que colocar eles à disposição da igreja. Quantos no nosso meio, meus irmãos, não querem se colocar à disposição para o serviço da casa do Senhor, estão com os dons lá dentro, com os talentos enterrados, mas vai chegar um dia que o Senhor dos dons e dos talentos vai cobrar de mim e de você. Vai chegar um grande dia que o Senhor vai chamar você no canto. Mas foi o que você fez com os dons e os talentos que eu te dei. Ah, Senhor, eu enterrei porque fiquei com medo do que o Senhor poderia fazer. Ah, e foi, né? Falar para a punição que você fez isso. Então, se você está aqui, meu irmão e minha irmã, e é membro em Cristo Jesus, é membro do corpo de Deus, faz parte da nossa igreja local ou de alguma igreja, ou está nos ouvindo pela internet, Deus te chamou para você servir com seus dons. Deus te chamou para você servir com seus talentos. Deus não te chamou para você ficar com eles guardado para você. E aí ele vai destacar aqui dois movimentos desses dons. O primeiro é o movimento da palavra. Talvez tem pessoas aqui no nosso meio que tem esse dom do ensino, tem esse dom de ensinar, de discipular, tem esse dom de conduzir pessoas por meio do ensino e não quer se colocar à disposição. Pecado. Não quer porque isso vai gerar tempo, vai gerar desgaste, vai gerar preparo, e eu não quero isso, tá? Naquele grande dia o Senhor vai cobrar de você e de mim os dons e os talentos que nós enterramos. Ele vai falar sobre o dom da palavra, os dons relacionados à palavra, ao ensinar, a pregar, a aconselhar. Ele vai falar também dos dons de serviço, servir aos outros. Tem pessoas na igreja local que sabem fazer coisas de necessidades que surgem na igreja e não se colocam à disposição. Tem pessoas que sabem que vê uma janela, que vê um banco,
que vê um som, um problema na igreja, mas não é comigo. Não é da minha área. Eu sei resolver, mas não vou. Aquilo ali eu conseguiria resolver, mas não me coloco à disposição. Naquele grande dia, o Senhor vai cobrar de nós os dons e o talento que enterramos. Então não é somente vir aqui no domingo, sentar, ouvir uma boa palavra, ouvir os louvores, cantar louvores e ir embora. Mas é se colocar à disposição com os dons e talentos. E eu falo isso, meus irmãos, com temor e tremor diante de Deus. O Senhor vai cobrar da igreja dele, daqueles que não serviram com seus dons e talentos. O Senhor deu dons e talentos à igreja. E aqueles que não servem vão prestar contas diante do Senhor naquele grande dia. Por isso, meu irmão, minha irmã, se você está aqui, você sabe seu dom, você sabe seu talento, se coloque à disposição. Nós estamos no final do ano, no início de um novo ano. Estamos planejando um novo ano. Se coloque à disposição da igreja. Se coloque à disposição para servir. Procure uma liderança, procure o pastor. Eu quero servir no próximo ano. Pastor, não dá mais para mim ficar só sentado aqui no banco. A partir daquela mensagem que eu ouvi, que cada um deve exercer o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Depois que eu ouvi aquela mensagem, eu quero servir. Me coloque aí na escala de alguma coisa, eu quero servir a igreja local. E aí você tem tanta gente fazendo, você tem pouca gente fazendo tanta coisa, e você tem tanta gente fazendo nada, ou quase nada, mas que poderiam estar fazendo outro. E quando você não exerce o seu dom e o seu talento na igreja local, e recua com relação a isso, o Senhor avança com outros, mesmo que sobrecarregue outros. Então, você tem irmãos que estão no ministério, estão em outro, estão em outro, estão em outro, que não precisaria estar ocupando tanto, porque nós temos uma igreja diversa, com vários dons e talentos, e irmãos que poderiam estar ocupando outras áreas, ou mesmo essas outras. Eu queria que os irmãos refletissem a respeito disso. O que é que você tem feito com o dom e com os talentos que o Senhor tem te dado? E aí ele vai finalizar isso, dizendo para que em tudo seja Deus glorificado por meio de Cristo Jesus. Ele vai finalizar dizendo que no final de todas essas coisas, de uma igreja que ora, que vigia, de uma igreja que busca, uma igreja hospitaleira, de uma igreja que busca a mutualidade dos dons, o serviço através dos dons. No final de tudo, quem vai ser glorificado não é o pastor, não é os líderes do ministério, não é o irmão que abriu as portas, mas o Senhor, que transforma corações. No final de tudo, é Ele que recebe todo o louvor e toda a adoração. No final de tudo, tudo isso só é real porque o Senhor nos capacita a fazer isso. No final de tudo, pessoas são reconhecidas pela vida de oração porque o Senhor capacita isso. No final de tudo, pessoas abrem as suas portas e recebem pessoas sem murmuração, porque é o Senhor quem transforma corações. No final de tudo, pessoas servem com seus dons, não porque simplesmente elas são boas, mas porque o Senhor transforma os corações. E a minha pergunta para os irmãos, finalizando aqui nosso momento, é: Deus tem transformado o seu coração nessa direção? Você tem refletido a respeito disso? De qual é a sua posição na igreja local, à medida que você aguarda o fim dos tempos? Então, queria concluir dizendo que nossa igreja deve ser marcada, as características da nossa igreja que é aguardar o fim. Primeiro, por meio da oração, mantendo um coração ligado com Deus, um coração ligado com o céu. Segundo, marcada pelo amor, uma igreja que ama, que perdoa, uma igreja que vive essa vida da relação mútua na igreja local, que até aparecem os conflitos, mas que gera perdão por meio do amor de Cristo Jesus. Terceiro, a hospitalidade. Nossa igreja deve ser marcada por uma igreja de hospitalidade, que recebe pessoas, que acolhe pessoas, à medida que o Senhor as traz para nós. Nossa igreja deve ser marcada também pelo serviço. No final do verso 11 vai dizer: a Ele seja a glória e o poder para todo sempre. Amém. No final de todas essas coisas, nós vamos dar honras e glórias ao Senhor.
porque é Ele quem faz todas essas coisas no nosso meio. É Ele quem transforma os nossos corações para vivermos para Ele, para a glória dEle. Amém? Vamos orar?